Um amigo meu me perguntou: Sérgio, como é que você conseguiu fazer um cortezinho numa estrutura submicroscópica? Eu falei: eu não sei, foi um acaso. Não é possível, o acaso não vai produzir uma coisa tão certinha, o corte e a tampinha. Eu falei: então foi o professor Zerbini e o Juarez Ricardo que fizeram, porque ninguém entendia como é que pode se fotografar. Olha, isso daqui está aumentado, você tem que multiplicar por 3, está aumentado 6.900 vezes, então é muito pequeno. Então não é impossível fazer um cortezinho e a tampinha ficar do lado ali para mostrar que foi feito um corte, né? E aconteceu esse milagre, vamos dizer, para demonstrar. Vamos ao próximo, Dorival, por gentileza. Aqui eu fiz um raio-x de um cristal. Tá vendo? Ele apresenta lamelas, tá? Não parece um tronco de árvore cortado? Porque ocorre o seguinte: toda estrutura que é regida pelo Sol, o que acontece é o seguinte: ele tem esse tipo de padrão. Lamelas, por exemplo, a idade de uma árvore não se sabe pelos gomos, nos anéis do peixe também, não é assim? Então aqui também você sabe a idade da pessoa pelos gomos, por esses anéis, eu quero dizer, como disse o colega. Então, e até interessante que essas fraturas aqui não é parecido com fratura de tronco de árvore, e é natural mesmo, é como se fosse mesmo uma... Vamos ao próximo, por gentileza, Dorival. Aqui já é uma pessoa, quer dizer, a pessoa já estava no mundo espiritual. Eu tirei isso depois que a pessoa morreu. E não morreu por causa disso, morreu por outras causas. Essa daqui era um corpo de uma pessoa de 80 anos. Não é diferente o cristal? Ele tem muitas lamelas finas e que se acavalam, porque tem tantas, já tem 80 anos, são muitas lamelas e finas, e se acavalam. Então, na verdade, eu percebi o seguinte, que não é... A pineal de uma pessoa jovem pode estar cheio de cristais de apatita. Não é a quantidade de cristais, ou seja, não é o padrão de biomineralização ou de calcificação que indica a idade. Porque antigamente se pensava, fica velho, a pineal calcifica. Não é assim não. Pessoa jovem, muito jovem aqui, está cheio de cristais na pineal, então ela parece calcificada, entre aspas, vamos chamar de biomineralização, porque é uma estrutura funcional, e são pessoas jovens. Então, na verdade, o que indica a idade é como é o cristal, quantas lamelas ele tem, indica a idade da pessoa. Vamos ao próximo, por gentileza. Aqui, há pessoas que não têm o cristal, os cristais visíveis à tomografia. Deve ter, mas não numa quantidade grande. Então, você vê essa tomografia aqui, a pineal está aqui no meio, e você não vê nenhum cristal. Concorda? Não dá para ver nada, tá? E é interessante que eu reparei o seguinte, que a pessoa que não tem esses cristais visíveis à tomografia, deve ter, mas em pequena quantidade, não é visível à tomografia. São pessoas que entram facilmente em transe de desdobramento, saída fora do corpo. Normalmente uma pessoa entra em desdobramento a cada 1h30. Então ela sai do corpo. Então, por exemplo, vocês agora, deve ter gente que está do corpo, alerta, gente que está assim meio para fora e gente que já foi embora. A cada 1h30, cada pessoa está na sua 1h30 específica, não é? Então, tem pessoas que têm esse desdobramento muito acentuado. Quando a pessoa tem esse desdobramento muito acentuado, ela capta muito a psicosfera. Então ela sente o que a outra pessoa sente. Quando tem muita gente, ela fica meio afetada, e fica meio, não é? Porque tem muito desdobramento. Então aí a pessoa ela capta um numerário muito grande de informações. Essas informações vão ser registradas no tálamo, que é uma área do cérebro que registra as atividades sensoriais. E a pessoa não percebe, com muita coisa que você está captando, você não percebe. Por exemplo, eu faria uma pergunta para vocês: quantos tipos de órgãos dos sentidos a medicina conhece no corpo humano? Quantos tipos? Sou todo ouvidos. Hã? Quem estudou aqui no livro Histologia Básica de Junqueira e Carneiro? Levanta a mão. Então, capítulo de órgãos sensitivos. 21 tipos de órgãos dos sentidos conhecidos, fora o que está para ser pesquisado. Então existem, quem falou 5, existem pelo menos 16 órgãos dos sentidos funcionando e que são responsáveis por captar um numerário de informações que você não tem nem ideia, mas que são responsáveis pelo seu equilíbrio.
Tá? Então tem um numerário de coisas que você capta e que você não tem nem ideia, mas estão reagindo no seu organismo. Quando a pessoa tem esses estados de desdobramento, ela tem uma reatividade muito maior. Ela fica muito mais captante. E depois, se ela capta o que o outro sente, se ela capta a ambiência, fica difícil ela se perceber o que é meu sentimento e o que é um sentimento que eu captei. Então são pessoas muitas vezes confusas no que diz respeito à sua identidade. E mais do que isso, quando se percebe com muita profundidade e normalmente remói coisas que já não são mais coisas para serem remoídas. Então são pessoas muito autocríticas. Então aí começa uma sucessão de patologias, porque se ela percebe tanto, ela gasta muito neurotransmissor, certo? Gasta muito transmissor, então no começo ela fica ansiosa, fica fóbica, depois ela deprime, dá um shutdown, porque consome os neurotransmissores, tamanha sensibilidade. Então aí ela vai para o consultório dizendo que ela tem uma ansiedade e tem uma depressão. Então essa paciente aqui, o que aconteceu? Foi dado lá, isso aqui é um relato, eu fiz questão de colocar o que ela me escreveu, literalmente. Ela me mandou pelo computador uma folha: doutor, esses são os remédios que eu tomei. Falou que cetina e Prozac é a mesma coisa, que é Effexor, Venlafaxina. Esse Rivotril aqui está escrito errado, mas enfim, tem umas coisas que estão escritas erradas, mas dá para ter ideia. O Wellbutrin é outro antidepressivo, Ritalina, tomou lítio, tomou paroxetina, tomou sertralina, tomou Pamelor, tomou anafranil, tomou citalopram, triptanol, Cymbalta, Lamictal, Prozac. Sugestão: eletrochoque, porque o médico já não sabia mais, e era um professor. Por quê? Sugestão, eletrochoque. Então ela chegou ao consultório com essa: doutor, é o seguinte, eu vim aqui porque a última sugestão dos médicos foi eletrochoque, e eu estou já chocada antes do eletro. Não é? E então eu fiz um exame clínico do ponto de vista psíquico e observei que ela tinha várias características do estado de desdobramento. Inclusive ela mesmo relatava: de fato, às vezes eu me vejo fora do corpo, já aconteceu essa experiência e tal. Enfim, e eu falei: possivelmente você está tendo aquela depressão sequelar a esses estados de desdobramento. Bom, normalmente quando a pessoa tem o desdobramento, ela exala uma energia que o Notzing, que estudou com Freud na escola de Charcot, chamou de ectoplasma. Albert Schrenck-Notzing estudou com Freud, com Jung, na escola de Salpêtrière, em Paris, professor Charcot, e ele escreve Le Phénomène physique de la médiumnité, os efeitos físicos da mediunidade, estudando a ectoplasmia. Quando a pessoa tem desdobramento, ela exala essa energia, e o exalar dessa energia torna a pessoa extremamente interativa. Por isso que o desdobramento provoca essa interatividade, porque o ectoplasma é uma energia que serve para o pensamento como o ar serve para o som. O ar é que transporta o som, o ectoplasma é que transporta o pensamento. Quando produz muito ectoplasma, a pessoa reage muito ao pensamento um do outro, é muito sensitiva e gasta essa energia ectoplásmica. Bom, o que acontece? Muitas vezes o organismo começa a reagir a esse excesso de ectoplasmia. Então ele começa a formar estruturas ectópicas, que é para onde vai a energia ectoplásmica no organismo. Então cistos, osteofitoses, tumores, ou a pessoa começa a sangrar para eliminar essa energia ou para contê-la em alguma estrutura. Às vezes a pessoa engorda e não se justifica pelo que ela come, ela engorda, não é hipotiroidismo, não é isso, não é aquilo, mas como é que ela engorda? O outro come a mesma coisa e não engorda, não é? Porque precisa ir para algum lugar esse ectoplasma. E de fato ela tinha um problema tiroidiano, com cistos inclusive, e ela tomava uma medicação para parar o sangramento, que ela tinha uma metrorragia. Então ela tinha características da pessoa, tanto físicas quanto psíquicas, do desdobramento. Vamos ao próximo, por gentileza. Aí, olha, nas mamas ela apresentava tecido fibroglandular e cistos, que são as formações ectópicas que aparecem, pedra de vesícula, pedra de rim, cistos, aparecem na pessoa que tem muito ectoplasma. Próximo, por gentileza. Também o cisto de ovário, olha lá, ó, com conteúdo hemático, olha lá, por gentileza, o próximo. Então, aqui só para traduzir, aqui o desdobramento é a saída fora do corpo, ó. Eu falei uma pergunta para você: quem é a pessoa que está deitada ou a que está em pé?
Pessoa que está deitada ou que está em pé?